Vamos que vamos, galera. Vamos para mais um podcast do esporte. O podcast hoje para a gente repercutir a rodada do Brasileirão de final de semana e uma rodada que foi boa para o Palmeiras, hein? O torcedor palmeirense tem que comemorar, tem que celebrar, porque vai ter uma sequência bem complicada no Brasileirão. Mas neste momento o Palmeiras segue líder absoluto e abre uma vantagem considerável para o segundo colocado. O Corinthians abre 6 pontos, tá? Uma rodada boa para o Palmeiras, uma rodada boa para o Flamengo, que fica a 3 pontos do Corinthians. O Flamengo está na quinta colocação, mas está a 3 pontos do Corinthians, que é o vice-líder do campeonato. Então foi uma rodada interessante para essas duas equipes que lá no comecinho a gente já imaginava que fossem ser as equipes que iam brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. O Galo perdeu mais uma partida, né? E fica muito atrás, né? O Galo fica uma distância muito, assim, mas muito longe assim do Palmeiras. Então acho que pro Galo, cara, a gente não pode descartar, né? Mas é só apenas um turno. Um Palmeiras muito regular, um Flamengo que hoje vive uma regularidade muito grande. Então, assim, é praticamente impossível o Galo entrar nessa briga. Eu hoje acho que o Palmeiras e o Flamengo são as equipes que vão brigar mais por esse título. Eu acho que sim. Pela regularidade e, no caso do Flamengo, não só a regularidade, o futebol apresentado, tá? Começar pelos jogos de sábado, porque a gente teve Fluminense vencendo o Cuiabá, mais uma vitória para o Fluminense para ficar a 1 ponto do Corinthians, né? Seguindo na cola do Corinthians, mas segue uma distância considerável do Palmeiras. O Palmeiras venceu o Goiás 3-0, grande resultado do Palmeiras, né? Um jogo que, assim, o Goiás até tentou acelerar o jogo por alguns momentos e cara, foi punido. Porque o Palmeiras, no gramado sintético, né? Você vai tentar fazer acelerar o jogo no gramado sintético, quem tá acostumado com isso é o Palmeiras. E sobrou, cara. Assim, o segundo gol é questionável, né? Teve polêmica de arbitragem e tudo mais. Mas, cara, foi uma partida que o Palmeiras venceria, né? De qualquer forma, o Palmeiras venceria pelo futebol praticado. Teve um jogo também do Flamengo, né? Contra o Internacional, que teve erro de arbitragem também, mas naquela época o Flamengo do Paulo Souza ainda. Mas, cara, pelo que foi a partida do Internacional, a gente falou, disse, né, que houve um erro bizonho, mas o Inter ganharia de qualquer jeito. E esse jogo foi a mesma coisa, teve um erro de arbitragem, é importante a gente levantar isso. Eu não vi a coletiva do Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras. Eu queria muito ver para ver se ele ia reclamar, se ele comentou sobre esse erro de arbitragem, porque é muito fácil, né? Quando o Palmeiras recente aí fez a partida contra o Ceará, né? Até o diretor de futebol veio falar público, o Abel depois na sequência, todo mundo falou de arbitragem. Agora, quando erra a favor do Palmeiras, eu tenho muita curiosidade para saber se eles vão corroborar com esse discurso de que a arbitragem tem que melhorar, de que a arbitragem vai decidir campeonato. Não acho que mudou o resultado final do jogo, mas obviamente que você fazer um gol, abrir um placar de 2-0 para um time como o Palmeiras, isso permite a equipe se acomodar um pouco, se acomodar em termos de pressão, né? E se soltar um pouco mais e, cara, ganhar mais confiança. Então isso naturalmente acaba influindo, né? No contexto da partida, na forma como os jogadores se comportam. Não vi a coletiva, eu vou procurar ver depois, mas sinceramente eu não sei. Foi uma grande partida do Palmeiras, teve golaço do Atuesta, né? Primeiro gol do Atuesta com a camisa do Palmeiras, hein? Cara, chegou no começo do ano. Jogou o Mundial, inclusive, né? Então, veio fazer agora só em agosto, o primeiro gol dele. Então, contratação que ficou devendo muito, tá? Mas foi um grande resultado para o Palmeiras, acho que prevaleceu a melhor equipe. Fortaleza Internacional, cara, pô, eu falei que ia falar dos jogos de sábado, tô falando dos jogos de domingo, né? Pô, loucão, né? Loucão. Ai, cara, deixa eu... Cara, vou terminar falando do jogo de domingo já comecei falando de domingo mesmo, então vambora. Acabei trocando a página aqui. Fortaleza Internacional. Cara, esse sim um resultado muito, mas muito inesperado. Eu imaginei que o Fortaleza pudesse vencer, eu não fiz a prévia antes do jogo, mas a gente sempre faz aquela, né? A gente sempre olha a tabela antes do campeonato e faz
aquele famoso cartola, né? Não apostei dinheiro, devia ter apostado dinheiro. Na vitória, pelo menos, né? Jamais iria imaginar que Fortaleza fosse ganhar por 3-0. E foi um resultado absolutamente inesperado. De novo, que eu falei, devia ter apostado uma grana. Que eu achei que o Fortaleza fosse vencer, né? Mas não da forma que foi. Grande resultado, né? De um Fortaleza que tem uma semana livre, né? Considerando que essa foi uma semana de Sul-Americana e Libertadores. Internacional, obviamente, claro, a ideia, a proposta, se preparar para o jogo do meio de semana contra o Melgar, né? O primeiro jogo foi muito difícil, desgastante, na altitude o time segurou o empate, foi de certa forma até heróico. Agora tem um jogo de volta importante no Beira-Rio. Então, apesar de tudo, repito, assim, o placar ele é assustador, né? Ele chega a ser assustador, chama muita atenção. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Esse também é outro resultado que chama de uma certa forma atenção, porque é um Atlético Paranaense que joga em Minas, um Atlético Mineiro que joga em Minas, né? Joga ao lado da sua torcida, um Atlético Paranaense que entra como visitante e o Atlético Paranaense venceu por 3-2. O jogo chegou a estar 2-2 e o Atlético consegue o gol da vitória. E duas equipes que, cara, assim, se você olhar pro Atlético Mineiro, né? Houve até uma certa rodagem. Sim, é um jogo complicado, né? É um jogo complicado, porque são duas equipes que vão jogar a Libertadores. O Galo vai enfrentar o Palmeiras, o Atlético Paranaense vai enfrentar, e os dois vão jogar fora de casa, inclusive, né? O Atlético Paranaense vai para a Argentina enfrentar o Estudiantes e o Galo Mineiro vai visitar o Palmeiras no Allianz Parque. Então, assim, era um jogo imaginava eu, antes da partida, de 0-0, e o resultado foi inesperado pela quantidade de gols, cara. Pavon fez gol, Igor Rabelo pro lado do Galo, Canóbio, Vitor Roque 2 vezes pro lado do Furacão. Então, cara, assim, de novo, pensando que eram duas equipes com uma mentalidade, com preparo pro jogo de meio de semana na Libertadores, eu imaginei que esse fosse um jogo, né, que as duas equipes iriam, cara, vamos se defender, jogo de compadre, né? Você fica aí, eu fico aqui e a gente sai com um empate que tá legal para todo mundo. E aí a gente vai para Libertadores buscando a vitória. Me chamou a atenção pela quantidade de gols e chama a atenção mais uma derrota do Atlético Mineiro, né, jogando em Minas. Já perdeu aí pro Corinthians recentemente, né? Sofreu um empate amargo contra o Palmeiras e agora vai pro jogo da volta aí sofrendo um empate, né? Isso pensando em Libertadores, depois de estar vencendo por 2-0. Agora rodada de final de semana de Brasileirão, perdendo por 3-2. Então, assim, cara, é um Galo que... esses fatores podem ajudar a equipe do Atlético Mineiro, né? Em termos de mobilização, do Cuca mobilizar a equipe. O Cuca conseguiu mudar muito, assim, o ânimo dessa equipe, né? Se a gente olhar o primeiro jogo da Libertadores contra o Palmeiras, o primeiro jogo das quartas de final, ele mudou muito já a mentalidade do grupo. E esses dois resultados, esses dois reveses, de certa forma pode ajudar, cara. Pode ajudar e óbvio que é preciso uma mobilização especial, mas eu não acho que o Galo vai tão desmoralizado assim. É natural de a gente pensar, pô, sofreu empate contra o Palmeiras, perdeu agora do Furacão, o time vai desmoralizado. Eu acho que não. Eu acho que o Cuca, ainda mais com um técnico com o currículo do Cuca, ele é um cara que vai usar tudo isso como potencializador, né? Ele vai usar isso para mobilizar os atletas, para motivar os atletas para esse jogo da bola. Então pode ser um Galo bastante intenso, se não no aspecto técnico e tático, né? Na mentalidade cara, de tentar incendiar o jogo, de jogar a pressão para outro lado, pode acontecer. E pro outro lado, falando em confronto do Galo, né? O outro lado, um Palmeiras que vem muito motivado, né? Uma vitória agora, com arrancar o empate depois de estar perdendo por 2-0. Vamos pular para os jogos de sábado e depois a gente faz a leitura da tabela, tá? Botafogo e Ceará 1-1. Então, o Botafogo chegou, abriu o placar e tomou o empate, né? Tomou um sufoco também, hein? Vamos combinar. O jogo foi legal, cara. Assim, as duas equipes procuraram o gol, hein? Botafogo deu uma canseira, mas o Ceará também deu uma canseira, hein?
Os caras foram. Os caras foram com tudo, hein? Os caras foram com tudo. Ah, tem jogo de Copa Sul-Americana. O Ceará tá nem aí, cara. Vamos pro jogo. O Campeonato Brasileiro tá embaçado. Juventude e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro. O América Mineiro, o Coelho, peço perdão aos torcedores. O América venceu. Cara, o Juventude é candidato fortíssimo a ser um dos lanternas. A ser um dos, né? Um dos não tem, não é possível, só tem um lanterna, né? O Juventude é candidato fortíssimo a ser o lanterna da competição, tá? A ser o último colocado da tabela e ser rebaixado dessa forma, né? Cara, algumas rodadas atrás, eu dizia, cara, o Fortaleza vai ser uma das equipes que vão brigar para não cair. Depois eu coloquei o Juventude no grupo. Em todo respeito à torcida do Juventude, eu sempre falo aqui, eu torço muito para essas equipes da parte de baixo da tabela, as equipes que chegam na Série A, porque eu acho que com gestão responsável, com gestão competente, enfim, com outras formas de você de trabalhar o futebol, eu acho que é possível você ficar na Série A. Não dá para competir por título, isso é fato, mas você disputar, né, de você permanecer na elite. Mas eu acho que o Juventude já era, assim, o momento é muito ruim cara, isso jogo após jogo, e nesse jogo o Juventude teve chance de fazer o gol, mas cara, é aquele tipo de coisa que eu já falei aqui no podcast. Quando a fase é ruim, cara, o negócio ele puxa pra baixo, velho. Ele puxa pra baixo. E o Juventude teve chance, cara. O Juventude teve chance de abrir o placar, de empatar, né? Teve chance de abrir e teve chance de empatar. E o gol não sai, cara. O gol não sai. A bola não. O goleiro defende, a bola bate na trave, o chute sai torto, vai pra fora, a bola não entra. Assim, não entra. Assim, quando você vê os lances, você fala, cara, assim, é realmente. O momento é ruim e não tá acontecendo. Infelizmente não está acontecendo. Então eu já me arrisco a dizer que o Juventude é uma das equipes que vai cair. Torço para que não. Assim como eu falei de Fortaleza, e o Fortaleza tá a um passo de sair da zona de rebaixamento. Em que momento? Que momento? Mas espero que não aconteça, né? Que eu falava de Fortaleza. Fortaleza para mim, isso há alguns podcasts atrás já. Fortaleza para mim já vai ser uma equipe que vai brigar para não cair e vai brigar para não ser o lanterna, né? E o Fortaleza já tá a um passo de sair da zona do rebaixamento. Ainda bem que eu queimei a língua. Ainda bem, né? Que sigo torcendo pro Fortaleza. Torço pro Juventude também, mas é que eu falei, cara, a fase é tão ruim, cara. Você vê as coisas aqui, não dá, nada dá certo. Nada, você vê o próprio Atlético Goianiense, cara. O próprio Atlético Goianiense indo bem nas Copas. E teve um jogo recente, não um jogo contra o Flamengo, teve um jogo recente que foi antes do jogo do Flamengo, se eu não me engano. Jogo contra o Flamengo reserva não tem como. São Paulo perdeu do Flamengo reserva também, sim, tranquilamente. Né? Esse time do Flamengo sobra, né? Eu acho que foi Flamengo e o Atlético Goianiense e América Mineiro, se eu não me engano. Que o Dragão teve chance, cara, assim, criou e a bola não entra, cara. Então, assim, quando o negócio é ruim, a parada puxa para baixo. E o Juventude, 4 pontos do vice-lanterna, que é o Atlético Goianiense, eu já vejo assim, uma situação absolutamente dramática e acho praticamente impossível sair dessa situação. Não. E, de novo, assim, a equipe cria chance, mas a bola não entra, né? Infelizmente é isso. Atlético Goianiense e Bragantino, 2-1. Atlético Goianiense conseguiu vencer, né? Isso é um jogo em meio de partida de Copas, né? Venceu o Nacional do Uruguai, cara. Nacional do Luiz Soares, hein? Ganhou fora de casa, baita resultado. Vem para esse jogo de Brasileirão, vence o Red Bull Bragantino, uma equipe que joga apenas o Campeonato Brasileiro e voltando a melhorar o nível do seu futebol. Então, grande resultado, segue aí na parte de baixo da tabela, é o vice-lanterna, mas está todo mundo muito próximo ali, né? Uma vitória já muda muita coisa, né? Avaí Corinthians, jogo que o primeiro tempo pavoroso do Corinthians, cara. Um primeiro tempo, assim, absolutamente pavoroso do Corinthians, cara. Uma lástima. Era inacreditável. O primeiro tempo do Corinthians, para quem acompanhou o jogo, se foi inacreditável. Inacreditável. Assim, não é possível. Assim, como é que é possível uma equipe jogar dessa forma? Assim, foi algo bizonho. O Avaí sai na frente, um gol de pênalti, né?
e erro do Balbuena, que depois se redimiu, né? Conseguiu fazer o gol de empate. Segundo tempo mudou completamente. Aí a gente se pergunta, por que o Corinthians joga o primeiro tempo que jogou e o segundo tempo melhora tanto, né? Por que não joga igual, né? Para já buscar uma vitória, sair com um grande resultado. Primeiro tempo, assim, pelo que foi, poderia ter sido até pior, né? Tomou apenas um gol. E o segundo tempo, pelo que foi, poderia ter saído muito melhor para o Corinthians. Porque o Corinthians foi para cima, foi ofensivo, criou, forçou grandes defesas, né? E aí, quem fez o gol foi o Balbuena e ficou por isso mesmo, ficou no 1-1. E o Vitor Pereira, depois do jogo, até falou assim, perguntaram para ele, né? Você, em coletiva recente, falou que foi algo do tipo, tá? Não é bem exatamente, né? Que o Roger Guedes não poderia jogar com o Yuri Alberto, né? E ele falou, cara, assim, os caras, porque os caras não foram exigidos, né? Defensivamente não houve exigência, porque a gente foi só pra cima, o adversário não revidou, né? Então, assim, dá pra jogar os dois juntos? Ele deixou em aberto, porque ele falou assim, cara, tudo bem, assim, a gente só atacou, não tem como eu avaliar se dá para os dois jogar junto ou não, porque não houve o revés, né? Eles não foram testados defensivamente. Então, boa observação do Vitor Pereira, mas o que chama atenção é isso, que assim, o time do Corinthians ele pode mais, né? Ele tem qualidade para isso. Agora, entra num jogo primeiro tempo, eu não sei qual que era a proposta do Corinthians do primeiro tempo. Para mim, a proposta do Corinthians era perder o jogo no primeiro tempo. De verdade, o jogo contra o Flamengo, por exemplo. Qual que era a proposta do Corinthians? Imagino eu que a proposta era segurar um empate, né? E nesse jogo contra o Avaí, eu não sei qual que era a proposta. Eu acho que a proposta era tomar um gol, velho. De verdade, assim, eu não tô tirando sarro. Porque não jogou nada. Jogou nada. E aí o Avaí começa a se engraçar com o William Potker. O William Potker deitando e rolando pra cima do Balbuena, né? Só faltou fazer chover. Inclusive a penalidade foi mais um lance que o Balbuena perdeu na corrida e faz a falta, né? Até um pouco desmiolada. Enfim, dá para entender a postura da equipe em alguns momentos, né? Entrou o Renato Augusto, essa sim, uma volta muito promissora. Muito promissora a volta do Renato Augusto, tá? Acho que assim, essa partida contra o Avaí, o segundo tempo pelo menos, mostrou algumas coisas importantes e coisas para o Flamengo prestar atenção. Porque o Flamengo não pode se dar ao luxo de entrar com um time misto contra o Corinthians, né? Porque ao longo da semana muito se especulou aí nos programas esportivos se o Flamengo poderia entrar com um time misto, pelo resultado que fez no primeiro jogo e pela próxima partida que o Flamengo vai ter, né? Para a partida contra próxima partida não, né? Mas assim, meio que já gerenciar a equipe para jogar a Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, que o primeiro jogo foi empate, e logo na sequência visitar o Palmeiras, né? Então muito se especulou assim, pô, será que o Flamengo, pelo resultado construído e por ter um time reserva muito competente, será que poderia rolar, né? Um time misto, não digo um time reserva, um time misto contra o Corinthians, e aí já projetando, né, o Campeonato Brasileiro, seguir na cola e seguir esses 9 pontos do Palmeiras, não deixar o Palmeiras se distanciar, pensando já no jogo da volta da Copa do Brasil e já no próximo planejamento de mais longo prazo, não tão longo prazo, o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, visitar o Palmeiras, muito se discutiu isso. E esse jogo contra o Avaí, apesar de ser o Avaí, com todo respeito ao Avaí, mas o segundo tempo, o Corinthians com o Renato Augusto mostrou que é um time que, cara, a qualidade sobe muito, cara. Sobe muito. É impressionante o que o Renato Augusto entrega de qualidade para esse time do Corinthians. É impressionante. Sim, o panorama muda completamente. Sim, se o William tá devendo, né? Se Juliano tá devendo, o Michael se machucou de novo, infelizmente. Mas o Renato Augusto, quando entra, é impressionante o que ele entrega dentro de campo. E aí isso faz a gente pensar, né? Poxa, se esse time tivesse o Renato Augusto e o Maicon jogando e em condições, cara, essa partida contra o Flamengo poderia... Eu não digo que mudaria o resultado, mas, cara, poderia ter sido muito mais disputada, mas muito. Porque o primeiro tempo, assim...
o Corinthians segurou o Flamengo. Eu não acho que o Corinthians segurou o Flamengo. Eu acho que foi um Flamengo que entrou respeitando muito o Corinthians. Pô, é o estádio dos caras, né? A torcida empurra. Vamos respeitar, né? Aqui os caras costumam surpreender os adversários. Aí o Flamengo foi jogando, foi, cara, os caras não vão jogar, então nós vamos jogar, cara. É isso, né? Eu não acho que o Corinthians segurou, como eu vi algumas pessoas falando, o Corinthians segurou o Flamengo. Eu não acho que foi isso. Eu acho que foi um Flamengo que respeitou bastante para entender qual que era a proposta do Corinthians. A partir do momento em que entendeu que o Corinthians ia só se defender, fala, é a casa de vocês não vão jogar pro seu torcedor? Então nós vamos jogar pro nosso, né? E aqui a gente vai fazer da nossa casa. E foi isso que o Flamengo fez, né? Um time que entrou para jogar, o outro que entrou para se defender e sobrou a melhor equipe dentro de campo. Então o jogo da volta no Maracanã, se o Renato Augusto tiver condições de jogar, cara, porque jogou essa partida já para ganhar um pouco mais de ritmo, eu imagino que ele deva jogar contra o Flamengo. Eu acho que tem que ir pro sacrifício, tá? Acho que tem que ir pro sacrifício. O Vitor Pereira vai ter uma semana muito difícil. Esse jogo contra o Flamengo no Maracanã. Depois vai encarar o Palmeiras, vai receber o Palmeiras, né, na sua casa. E, cara, eu acho que o Vitor Pereira vai ter que ir pro sacrifício e os jogadores também. Colocar o que tem de melhor contra o Flamengo, colocar o que tem de melhor contra o Palmeiras, porque, poxa, pode arriscar perder o Renato Augusto por mais? O tempo pode, mas, cara, o que esse Renato Augusto tem de diferente é brincadeira, velho. É brincadeira. Ele pode desequilibrar o jogo no Maracanã e ele pode desequilibrar o jogo contra o Palmeiras. Ele pode. Se ele jogar contra o Flamengo os 90 minutos, ele aguenta jogar contra o Palmeiras? Eu tenho minhas dúvidas. Mas, cara, o que eu falei, tem que ir pro sacrifício. Né? O Vitor Pereira vai ter que pôr a galera. Porque o que entrega de qualidade o Renato Augusto é brincadeira, velho. É baixaria, velho. Com todo respeito ao Renato Augusto. Cara, é muita qualidade, cara. É muita qualidade que ele entrega para esse time do Corinthians. E repito, assim, eu acho que isso acende um ponto de atenção pro Flamengo, porque assim, poxa, se o Corinthians entrar com o Renato Augusto, e aí você pensa, o cenário mais pessimista, né? Eles conseguem fazer um gol no início do jogo, os primeiros 15 minutos de jogo, cara, o negócio vai virar uma loucura, né? O jogo vai virar uma loucura. Porque o Corinthians passa a voltar a acreditar e vai jogar como jogou o segundo tempo contra o Avaí para buscar um resultado complicado, né? Então, sim, deu um sinal de atenção aí pro Dorival de que, cara, se eles imaginavam que dava para poupar um outro jogador, assim, ou você vai para acabar com tudo logo, já dá logo na jugular, né? Dá o bote na jugular e acaba, que é o que o Leão faz, né? O Leão já dá um bote na jugular da sua presa para acabar logo com o negócio. O Flamengo vai ter que entrar nisso aí também, porque muita coisa boa a gente conseguiu ver nesse segundo tempo do Corinthians, tá? Falar de último jogo aí, São Paulo e Flamengo. Flamengo venceu por 2-0 São Paulo no Morumbi. E o que é importante a gente destacar, assim, o placar, apesar de ter sido chamar bastante atenção, o segundo gol do Flamengo só saiu no final do jogo, tá? Começa o jogo, faz um gol muito rápido, uma pataquada da defesa do São Paulo. Depois foi assim, uma equipe que teve mais posse de bola e pouca eficiência, que é o São Paulo. E uma equipe contra o Flamengo que, com o seu time reserva... perdão pelo barulho, não sei se deu para ouvir o barulho. Com o seu time reserva, e um time reserva de muito respeito, diga-se de passagem, cara, competiu também. Foi para cima, eu acho que o Flamengo foi mais perigoso. Teve menos posse de bola, foi mais perigoso. O São Paulo teve mais posse de bola, não foi perigoso, né? Não foi perigoso. O Flamengo sai na frente com um gol do Lázaro, inclusive o Lázaro faz o gesto do silêncio, né? Há quem diga que isso foi pro Rogério Ceni, porque o Rogério Ceni, quando foi treinador do Flamengo, disse que o Lázaro não tinha condições de jogar na equipe principal naquele momento, né? Naquele, eu não sei para que tanta mágoa, né? Porque de fato ele foi vingar só agora, né? Então, vingar já vinha vingando com o Paulo Souza, mas começa a ser o cara uma peça fundamental no time reserva do Flamengo agora, né? Então assim, fazer estilo, né? Calma lá também, realmente não tava sobrando tanto assim, né? Para fazer um estilo pro Rogério Ceni, que inclusive foi campeão brasileiro com o Flamengo, né? Não acho que é para tudo isso. Mas provocação, faz parte, é natural.
E o gol do Gabigol foi sair no final do jogo, só um contra-ataque. O momento que o São Paulo estava tentando, na pressão, bola lançada na área, na pressão, fazer um gol. Quem fez o gol foi o Flamengo, né? Um belo contra-ataque. E aí o Gabigol foi mortal. E assim, a cobertura tava boa nesse gol, né? Quem tava na marcação era o Rafinha, só tinha o Rafinha, né? Era o Rafinha contra 4 flamenguistas. O Rafinha e o Felipe Alves, né? A cobertura tava boa. O Gabigol conseguiu chutar entre o Rafinha e o Felipe Alves, assim, fez um belo gol, cara, um belo gol. Assim, pra quem não viu, veja, cara, assim, a cobertura estava boa. O Rafinha fez uma boa cobertura, apesar de estar ele sozinho. O Gabigol poderia ter tocado para alguém, ter sido um gol mais fácil. Não, assim, o Rafinha estava bem na cobertura. O Felipe Alves fechou, os dois fizeram uma pinça e o Gabigol conseguiu chutar entre os dois, cara. Impressionante, né? É muito jogador, né? O Gabi joga demais, cara. Joga demais. Mas assim, o que ficou evidente nessa partida é que o Flamengo é muito melhor que o São Paulo, velho. O Flamengo reserva é muito melhor que o São Paulo. Pô, aí o Dorival Júnior, o Dorival Júnior é um apelão, né? Ele é um apelão. Eu vi alguma coisa, acho que foi o Flávio Prado em jogo recente, falou, porra, o juiz devia dar um cartão amarelo pro Dorival, porque, pô, ele tá apelando, velho. Ele tá apelando, cara. Pô, ele vai lá, coloca o Gabigol, entra o time, aí começa a substituir, né? Ele põe o Gabigol, aí ele põe o Arrascaeta, aí ele põe o Everton Ribeiro. Cara, até é apelão, cara. O cara não sabe brincar, velho. Pô, brincadeiras à parte, né? Porque é o time do Flamengo, né? O time do Flamengo. O time reserva do Flamengo tem muito mais qualidade que o time titular de São Paulo. Assim, o Barolo, pra quem não acompanha o Barolo, ele falou no pós-jogo, cara, assim, o esquema tático do Rogério Ceni favorece muito. Ele fala que os jogadores de São Paulo não têm personalidade, né? E aí eles se escondem do jogo, tocam muito para trás e, segundo o Barolo, o esquema tático do Rogério Ceni favorece esse tipo de jogo e esse tipo de jogadores, né? Que se escondem de momentos importantes. Cara, assim, acho pesado falar que o cara não tem personalidade, mas de certa forma eu concordo em certos pontos com o Barolo, assim, muita posse de bola, assim, em momentos decisivos que o jogador tem que ter a personalidade, pô, de tentar um drible, de tentar um chute de fora da área, não, o cara pega e passa para dar um toque para trás, né? E nesse aspecto eu concordo com o Barolo, assim, pô, jogando contra o Flamengo, é óbvio que assim, você tem medo de dar o contra-ataque contra o Flamengo porque ficou evidente no segundo gol do Flamengo o que aconteceu, se você der o contra-ataque por esse time. Mas, cara, assim, já tava perdendo, sabe? O São Paulo já tava perdendo. Assim, o que é perder de 1-0 e perder de 2-0? Você tem que ir pro tudo ou nada. Você tem que ir pro sacrifício, né? Porque você tá jogando ao lado do seu torcedor contra uma grande equipe. Até o momento, você está competindo contra o Flamengo. O São Paulo estava competindo contra o Flamengo, apesar de oferecer muita bola na área, assim, muito cruzamento na área, cara. Muito cruzamento na área, apostando no Caleri. E quem vem fazendo esses gols, quem vem fazendo os gols recentes do São Paulo com esses cruzamentos na área é o Luciano, não é o Caleri, né? Então o cara gol do cruzamento não tava lá. Então, assim, muita bola na área. Assim, óbvio, assim, a gente entende. Pô, o São Paulo não tem jogadores para fazer a construção pelo meio e vir por baixo, né? Então tem que ser bola na área, porque o Caleri é um cara brigador, cara que tem jogo de corpo, ele consegue, pô, de repente se desvencilhar de um marcador, antecipar uma bola. Eu entendo essa estratégia, mas, cara, assim, ela é muito óbvia. Para um time como o Flamengo jogando a bola que tá jogando hoje, cara, esse tipo de jogo é muito óbvio, né? E aí, assim, tomou um gol muito cedo, uma pataquada da defesa, sim. Mas, assim, durante todo o miolo de jogo, até o final, do primeiro até o segundo gol do Flamengo, o São Paulo, de uma certa forma, ele competiu, não ofereceu risco. Era um jogo que poderia ter sido 0-0. Um jogo que poderia ter sido tranquilamente um 0-0. Assim, o São Paulo conseguiria segurar um resultado de 0-0 tranquilamente contra o Flamengo. Tranquilamente, pelo que foi, né? Pelo que foi. Já tinha bola e, assim, compreensível. Esse modo de pensar do Rogério Ceni. Assim, concordo em partes com o Barolo que eu falei, mas eu acho compreensível, assim, você ter a bola, você tocar para trás, porque assim, se você arrisca um drible, perde a bola, se você arrisca um chute, perde a bola, você dá um contra-ataque por uma equipe muito veloz de muita qualidade que é o Flamengo.
Então a ideia, imagino eu, tá? Eu não vi a coletiva do Rogério, imagino eu que foi isso, assim. Pô, vamos ter a bola, vamos segurar a bola, não vamos deixar os caras ter a bola. Porque se os caras tiverem com a bola, cara, os caras é diferente. Né? E o Rogério Ceni treinou muito desses caras que estão lá. Eles sabem que os caras são diferentes. Então, assim, não posso dar a bola para os caras, porque se eu der, né, pode dar ruim. Pode ser um problema, né? Então, imagino eu que essa foi uma das propostas. Mas, cara, assim, na hora que você tá perdendo, né, é complicado. Porque, assim, ou você vai para cima, tenta um chute, tenta uma jogada diferente, ou você fica na obviedade achando que uma coisa, uma jogada vai cair do céu. Como aconteceram algumas vezes com o São Paulo. Já caíram jogadas do céu, sim, mas, cara, vai cair todo o jogo? Contra uma equipe que está vivendo um momento muito positivo contra o Flamengo, vai ser muito difícil essa bola acontecer. E de fato não aconteceu. Então, assim, um jogo que poderia, eu acho que o São Paulo seguraria tranquilamente um resultado de 0-0, acabou se tornando meio que uma goleada de certa forma, porque o primeiro gol sai num erro de defesa, o segundo gol sai num contra-ataque aí, ó. São Paulo todo na área, era a bola, teoricamente a última bola do jogo, né? Como de fato foi, porque o Flamengo contra-atacou e o jogo acabou. Então, assim, foi a última bola do jogo, então o placar não reflete muito o que foi o jogo. Não estou dizendo aqui que o São Paulo competiu no aspecto que o São Paulo deu uma canseira no Flamengo. Não, competiu no sentido que assim, o São Paulo segurou o Flamengo. O São Paulo sim segurou o Flamengo. Diferente do Corinthians. O Corinthians segurou o Flamengo. Não, o Flamengo deixou o Corinthians ter a bola para ver o que o Corinthians ia fazer. Tá jogando na sua casa, você não vai fazer nada, então a gente vai jogar. É diferente. O São Paulo, o time do Flamengo entrou, obviamente, com o seu time reserva, falta muito entrosamento, né? Falta muita coisa ainda, né? Mas é um time que pode segurar as pontas no Campeonato Brasileiro. É impressionante a qualidade desse time. Mas o São Paulo segurou. Teve a bola. Teve a bola, a famosa posse de bola estéreo. Sim, mas segurou o Flamengo de uma certa forma, né? Então, não acho que o São Paulo tinha condição de vencer o Flamengo, não. Não acho. Até porque não criou para isso, né? Jogadores que a gente imaginava que poderia fazer diferença e fizeram recentemente não entraram no jogo. O caso de Patrick, o caso de Nicão, cara, não deu resultado, né? Não deu resultado. Assim, mais um resultado, mais um revés para o São Paulo, né? Mais um resultado negativo para o São Paulo no Campeonato Brasileiro. O Rogério Ceni foi questionado isso recentemente em relação ao Campeonato Brasileiro, de tá escapando pontos importantes, a sequência é muito negativa, e é o que eu falo, o Campeonato Brasileiro, quando a sequência é negativa, o negócio te puxa para baixo. Se às vezes tem uma chance clara de marcar, a bola não entra. Por quê? Porque o negócio vai te puxando para baixo. E o São Paulo tá aí, a 5 pontos do Fortaleza, que é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento. É um campeonato muito achatado. O São Paulo é o 11º, tá? São Paulo está em zona de classificação para a Sul-Americana. E o Fortaleza é a primeira equipe na zona do rebaixamento, ou seja, é 17º. A distância aí de 6 colocações, né? A distância em posições é muito, muito distante, mas em pontuação não tanto, né? E isso vale para o São Paulo, vale para o próprio Santos, o América Mineiro, que é o 9º colocado, todo mundo muito próximo. Então, assim, acende o sinal de alerta? Sim, mas tem que ter um entendimento de que está todo mundo também muito perto e de que, cara, assim, vai ser um rolo isso aí. Esse meio de tabela para baixo vai ser um rolo até o final, cara. Vai ser um rolo, vai estar todo mundo correndo risco até o final. Quem está no meio de tabela não está tranquilo. Quem está no meio de tabela não está tranquilo. Falar de tabela agora, eu acabei me delongando demais. Palmeiras líder, 45 pontos, está sobrando na ponta. Corinthians, o vice-líder, 39 pontos, a 6 do Palmeiras, né? Fluminense, terceiro colocado, 38. Atlético Paranaense, quarto colocado, 37. E o Flamengo, quinto colocado, com 36 pontos. O Flamengo está a 3 pontos do Corinthians, apenas uma rodada de distância, se é que a gente pode dizer assim, do Corinthians, né? Uma rodada porque eu digo que se o Flamengo vencer, o Corinthians perder, o Flamengo empata com o Corinthians em pontuação. Então, teoricamente, tecnicamente, chegaria aí, encostaria no vice-líder, né? Teoricamente. É óbvio que tem os outros, o Fluminense e o Atlético Paranaense no meio também para jogar, para dizer que o Flamengo... Não.
Tá muito perto. Agora são 3 pontos. Uma rodada de diferença. Se a rodada favorecer, o Flamengo consegue passar o Furacão e o Fluminense, né? Em virtude dos resultados. Então, assim, já chegou e eu acho que é uma das equipes que vão brigar forte aí com o Palmeiras por esse título do Campeonato Brasileiro. Até porque Palmeiras, repito, falei e vou repetir, tem uma sequência muito difícil pela frente. Tem o Corinthians, tem o próprio Flamengo, vai pegar Fluminense, vai pegar Red Bull Bragantino, e isso jogos fora de casa, hein? Então só joga contra o Flamengo em casa, o resto é fora de casa. Se o Palmeiras passar por essa, cara, assim, o cenário mais otimista possível, se o Palmeiras vencer esses 4 jogos, na minha opinião, acabou. O Campeonato Brasileiro acabou. Ah, falta muito, cara, assim. Se o Palmeiras vence o Corinthians, vence o Flamengo, vence o Fluminense e vence o Bragantino, pra mim o Palmeiras já é o campeão brasileiro, cara. Porque vai abrir uma distância de pontos, assim, colossal, cara. Colossal. Ah, mas e se seguir na Libertadores? Do mesmo jeito, cara. Assim, são confrontos diretos. O Corinthians, Flamengo, fala que Corinthians, Flamengo, pô, Fluminense. São confrontos contra adversários diretos à briga pelo título, né? E vai, pô, se vence esses jogos, abre uma distância colossal, cara. Colossal. Então, e pela regularidade da equipe, acho muito difícil, né? Acho por isso que assim, são jogos delicados, provavelmente são jogos que o Abel Ferreira vai mirar o empate, né? Para pelo menos manter a distância em pontuação. Mas é o que eu falei, às vezes, né? Quando a fase é boa, o negócio joga para cima, né? E se o Palmeiras vencer esses jogos, cara, aí eu acho praticamente impossível o título escapar, praticamente, né? Porque pela sequência, pela regularidade, acho muito difícil que o Palmeiras tenha uma queda abrupta e alguém passe a equipe, né? Acho muito difícil. Então, a sequência é importante, difícil do Palmeiras, mas pode ser uma sequência que pode consagrar também, né? Internacional, sexto colocado, fecha o G6, 33 pontos, perdeu, aí tomou uma goleada, tomou uma chacoalhada do Fortaleza, hein? Atlético Mineiro, sétimo colocado, difícil, assim, pela qualidade do elenco, o Cuca chegando, eu acho que o Cuca vai arrumar o Atlético Mineiro, mas cada vez mais fica evidente, fica claro de que a prioridade do Galo é a Libertadores. Por isso que eu digo que é um jogo difícil pro Palmeiras, né? Vai ser um jogo difícil, porque assim, cada vez mais óbvio que a prioridade do Galo é a Libertadores, porque o Campeonato Brasileiro já, pô, cara, assim, o negócio azedou. O negócio azedou, cara. Né? O Palmeiras tem mais de 10 pontos pro Atlético Mineiro, cara. Assim, o negócio azedou. O Palmeiras tem 45, o Galo tem 32. Então, assim, a briga pelo título, pra mim, o Galo, no caso, já praticamente tá fora. Tá fora. Então, sobra a Libertadores. Sobra, né? Quando fala isso, parece que tá desmerecendo, mas não é. Meio que vira a prioridade e vai ser um jogo complicado, porque os caras vão deixar a vida dentro de campo, né? Cara, é isso e é isso. A gente vai ter que jogar por isso. Bragantino, oitavo colocado, 30 pontos. América Mineiro, nono colocado, 20. E aí começam as equipes que estão muito próximas, né? O América, 27. O Santos vem na sequência, 27. São Paulo, 26. Botafogo, 25. Goiás, 25. Ceará, 25. Vai vendo. Coritiba, 22. Avaí, 22. E aí, a zona do rebaixamento, Fortaleza 21, Cuiabá 20, Atlético Goianiense 20 e o Juventude 16. Né? O Juventude é a equipe que está destoando hoje. Né? Se o Fortaleza em certo momento foi a equipe que destoou muito, hoje o Fortaleza está apenas um ponto do Avaí. Acredito eu que na próxima rodada o Fortaleza sai da zona do rebaixamento. Cara, que momento, hein? O que vai ser celebrado isso aí pela torcida vai ser impressionante, cara. Vai ser uma festa. Só que o próximo jogo é complicado, hein? O próximo jogo é clássico contra o Ceará. Então, jogo importante, né? Para as duas equipes, porque é aquilo que a gente sempre fala. Você tem que tirar ponto de quem tá brigando diretamente com você. Jogo importante. E meio de semana, rodada de Sul-Americana e Libertadores, tá? Definição aí, o Flamengo eu acho que é a equipe que tá mais... assim, tá mais tranquila, se é que a gente pode dizer assim, mas o Corinthians com o Renato Augusto deixa aí uma certa promessa de que dá para atuar melhor, né? Difícil, muito difícil, mas dá para atuar melhor, a qualidade pode melhorar muito. O Palmeiras vai ter um adversário difícil,
que vai deixar tudo dentro de campo, né? A prioridade é a Libertadores, porque o Campeonato Brasileiro já está muito distante, né? Então eu não acho que vai ser um jogo fácil para o Palmeiras, vai ser um jogo bem complicado. Ai, cara, deu branco. Atlético Paranaense, né? Atlético Paranaense também não tem vantagem, vai fazer o jogo da volta na Argentina. E aí tem Ceará e São Paulo, jogo complicado também. Vai ter um Internacional, o Atlético Goianiense vai receber o Nacional. Então é isso, gente. Vamos acompanhar tudo e dia a dia a gente vai voltando e vai comentando aí. Começando pela terça, hein? Começando pela terça, Flamengo e Corinthians. Jogo para já aquecer a semana. Essa rodada do Brasileirão não acabou ainda. Tem Coritiba e Santos. Se der, a gente volta para comentar um pouco mais sobre essa partida, né? O Coritiba buscando se afastar da zona de rebaixamento e o Santos mirando aí até, quem sabe, né, se aproximar do G6. Então é isso, gente. Por hoje eu fecho. Valeu demais. Ótima semana para todo mundo. E vamos acompanhar aí Libertadores e Sul-Americana. A gente vai voltando dia após dia, tá? É isso. Encerrando. Tchau.